Então, boa noite, sejam todos bem-vindos a esse nosso novo episódio sobre a história da Santa Luzia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês por darem essa oportunidade para a gente conhecer um pouquinho mais da história de vocês aqui na paróquia, que lá se vão tantos anos de trabalho e doação aqui com Santa Luzia. Então, agradecemos a presença de vocês. E eu gostaria que vocês se apresentassem e colocassem conosco há quanto tempo vocês estão aqui trabalhando na paróquia Santa Luzia. Boa noite. E eu gostaria de dizer que nós chegamos aqui na paróquia a primeira missa foi no segundo fim de semana de maio de 1987. E nós chegamos no primeiro fim de semana de maio de 1987. Era um fim de semana, feriadão, que nós fizemos uma mudança, chovia, que Deus o livre, um frio danado. E no segundo fim de semana é que daí nós íamos na missa, que era a igreja conhecida, aquela pequenininha de madeira ali. E aqui só tinha carcaça, não tinha telhado, não tinha água. Essa foi o primeiro contato aqui com a paróquia. E o casal que recebeu nós na igrejinha, vamos dizer assim, no salãozinho que ele tinha, o padre João Carlos rezava a missa, hoje são nossos compadres, foram que batizaram o Júnior. O Etelvino e a Cecília, eles estavam na escala da missa. Secretaria. Eles eram do Química. Passou quase 40 anos de paróquia. 87 para 2025. 87 a 90 dá 3. 90 para 2025, 5 dá 35, 38. Nossa. E nessa caminhada aqui dentro da paróquia, se começou no em maio de 87. E depois, como é que seguiu depois da primeira missa? Bom, eu primeiro me apresentei para o padre João Carlos, né? Eu era ministro e lá na outra paróquia, o padre de lá, o padre falecido, o padre João José Alda, ele me orientou como é que eu tinha que fazer para me apresentar para o padre João Carlos e dizer que eu era ministro. E aí em seguida o padre João Carlos me falou os primeiros passos que como ministro eu tinha que ajudar ele. Ele disse que tinha muito, vamos dizer assim, doentes na paróquia, ele tinha pouco ministro, não tinha coragem ou não tinha condições de visitar doentes. E aí no primeiro ano que eu tive aqui, eu já tinha 2, 3 doentes para visitar, né? Eu ia nas casas, até em hospital eu fui. Eu me lembro que a mãe dos Fagundes, hoje eles quase não vêm aqui, mas os Fagundes tinha uma senhora já bem de idade, estava muito mal, estava no hospital, e aí eu tive que ir lá levar a comunhão para ela. E eu também visitei o tio Jota, o falecido tio Jota, muitas vezes, a tia Claudina, também levei comunhão para ela. E o tio Jota tem uma coisa que me marcou muito, que eu fui domingo, ele tinha dado volta, fui na casa dele, levei a comunhão, fiquei lá na sala, ele veio na sala, ele estava caminhando mais ou menos, e aí na terça-feira eu estava no serviço, recebi um comunicado que ele tinha falecido. Aquilo me deixou, fiquei muito chocado, porque ele estava... Parecia que ele estava apresentando melhor, mas o coitado estava muito mal. Eu lembro que o tio Joca e a tia Claudina, eles trabalhavam bastante com o negócio como catequista, né?
Foi o Clube Semi-Jovem também, uns anos. E aí eu tenho lembrança deles, principalmente como catequista. Como catequista eu tenho bastante lembrança delas. Os dois eram catequistas. Mas, seu Antônio Dalila, nessa caminhada toda de paróquia, quais foram as pastorais por onde vocês passaram? As principais pastorais, os movimentos, por onde vocês auxiliaram no crescimento da paróquia? Bom, depois do Padre João Carlos, em seguida veio, quando o Padre João Carlos foi embora, veio o Padre Eduardo. O Padre Eduardo ficou só 6 meses aqui na paróquia. E eu ajudei muito ele, e a mãe dele uma vez veio falar comigo na sacristia, dizendo que era para eu ajudar, porque ele estava muito chateado aqui, que disseram que aqui, isso aqui era uma colônia. E ele veio lá da Nova Santa Rita, lá ele tinha uma baita de uma horta lá, e aqui não tinha nada, e ele tinha as pastorais já, os movimentos formados, e ele ficava chateado. Aí ele ficou uns 6 meses só, depois veio o Padre Otávio, ficou 2 anos e largou a batina também, foi embora. Aí veio o Padre Blas. Eu fui na família depois. Aí veio o Padre Blas. Eu tinha 6 anos quando ele veio. Rapaz. Aí o Padre Blasio, até tem um caso interessante, que naquela época eu usava barba, eu era barbudo, tinha cabelo, era mais elegante, né? E o Padre Blasio, eu estava na porta ali esperando o Draito, que o Draito ia apresentar o Padre Blasio. Quem era o Draito? O Draito era um seminarista na época, filho do seu Souza e da Dona Cecília. A Dona Cecília era ministra também, catequista, muito atuante aqui, né, na paróquia. E o Draito estava na época estudando no seminário. Ele era seminarista, talvez fosse ser padre. E depois no fim acabou desistindo. Mas ele ia trazer o Padre Blasio para cá porque ele conhecia o Padre Blasio. Ele era de seminário, ele conhecia o padre. Só que o Padre Blasio chegou cedo e me viu na porta da igreja. E o pior é que o Padre Blasio ficou com aquilo na cabeça e espalhou para umas comunidades, umas pastorais, que ele achava que ele tinha perdido o lugar com o frei. Quando ele chegou aqui na paróquia, ele perdi meu lugar com o frei. E aí pegou o apelido Frei Carlos. Frei Carlos. Por um bom tempo o pessoal me chamava por Frei Carlos. E depois, com o tempo, eu fui me engajando, eu participei da liturgia, além de ministro, eu também fui coordenador da liturgia. Em seguida, antes até com o Padre João Carlos, ainda o Líper, me convidou eu e a Dalila para fazer o ECC. Em 88, nós fizemos o ECC lá na Nossa Senhora das Graças, na época era a Nossa Senhora das Graças. E depois, até o João e a Vera, do violão, que chama, o João do violão e a Vera, que são do ECC, um casal muito antigo da paróquia, foram visitar nós para confirmar se nós iríamos fazer o ECC. Nós fomos. E quando eu fiz o ECC, eu me lembro que lá como é que era? O Cônico, ele várias vezes veio falar comigo durante o curso, né? E um curso muito bom. E depois eu me engajei no ECC, trabalhei no 5, passei por todas as pastas do 5. Nós, claro, casal, sempre o casal. Depois do 5, nós fomos 2 vezes coordenador do ECC. Eu me lembro que quando o ECC fez 15 anos, era eu que estava coordenando o ECC. E o Padre Blasio sempre tinha várias coisas, porque os padres não são muito chegados no ECC. Aí ele queria cortar alguns trechos, algumas coisas, e eu dizia que não, até meio que a gente entrava em atrito. Mas fizemos, trabalhamos em vários ECC,
trabalhamos, além de ministro de liturgia, ECC, eu também, logo em seguida, me convidar, a minha filha insistiu muito, e o Paulinho, a Kelly e a... eu esqueci o nome dela. Marília? A Marília e aquela outra moreninha que morava. Não sei. Lucirene. A Lucirene, só faltou se ajoelhar insistindo para nós entrarmos no CNJ. Aí o Luiz e a Gladys estavam saindo e disseram, olha, vocês são um casal bom para trabalhar no CNJ. E nós fomos para o CNJ. Ficamos mais ou menos 20 a 21 anos no CNJ, na liturgia. O Padre Blas nunca queria trocar. O período que o Padre Blas foi na paróquia, eu fui coordenador da liturgia. Aí depois trocou o Padre Blas pelo Padre Chico. Aí nós já éramos da diretoria também, que foi outra função que nós tivemos. Era para ser 2 anos, só que o Padre Blas ficou 1 ano e meio depois ele saiu. Veio um padre novo. Como é que nós ia deixar o padre novo abandonado? Aí nós combinamos com o Padre Chico, nós vamos ficar mais 2 anos. E com os outros membros da diretoria. Sim, né? sim. Combinamos com toda a diretoria, todo mundo concordou. Ficamos mais 2 anos junto com o Padre Chico até ele escolher a nova diretoria. E depois nós entramos no Padre Chico, acho que ficou 7 anos ali. Né? 8 anos. 8 anos. 8 anos de combate. Acho que foi de 2019 a... Não, 2013, 14, até o início da pandemia. Então, aí quando veio o Padre Diego, nós não estávamos aí. Nós estávamos de férias, em fevereiro. Sim. Aí o Padre Diego, quando nós chegamos, ele já era parco, o outro já tinha ido embora. E no tempo do Padre Blasio, uma coisa muito interessante, o Padre Blasio não gostava muito de puxar procissão. Quem puxava as procissões, isso está documentado aí na paróquia, era eu fazia as orações, e o Zilmar e a Graça puxava os cantos, e o Zilmar era o carro de som, cuidava do carro de som. Sim. Isso, olha, foi mais de 10, 15 anos fazendo isso, porque o Padre Blas, não sei se ele tinha receio, porque aí nós procuramos achar uma maneira de mudar as procissões para ele participar. Aí foi quando nós criamos as vias sacras, vamos dizer assim, cada casa por onde passava a procissão tinha que montar um altarzinho para o Padre Blas ir lá e fazer a oração. Cada estação. Cada estação. Eu lembro desses momentos de procissão quando tinha as paradas da Via Sacra. Eu lembro bastante disso. Nessa caminhada aqui na paróquia, vocês pegaram uma época quando a igreja estava em construção, essa atual que nós estamos hoje estava em construção, e as vezes eram celebradas no antigo salão, como nós falávamos, Sim. no salãozinho de madeira. E dentro dessa época ainda lá, vamos dizer assim, final dos anos 80, início dos 90, alguma história marcante, já que a gente sabe que o Padre Blasio foi um grande construtor aqui dentro da nossa comunidade. Né? Ele ergueu basicamente as capelas, inclusive o nosso salão catequético. Alguma história dessa época que vocês poderiam compartilhar conosco? Principalmente foi o seguinte, a paróquia, na época era o Padre João Carlos. E foi na época, isso ainda em 87, foi quando nós nos mudamos, que o Guajuviras foi invadido. Invadiram o Guajuviras. E aí, na invasão do Guajuviras, o pessoal queria padre lá. E o bispo chegou e disse para o Padre João Carlos: vai rezar a missa no Guajuviras. Ele disse: não tem condições. E aí o bispo veio fazer uma visita pastoral aqui na paróquia, no fim de semana, ou sexta, sábado e domingo.
e o padre João Carlos, que na época era da diretoria o Edmar e a Elma. Aí eles foram lá em casa, que era para eu vir participar da reunião com o bispo, Dom Cláudio Código, nunca me esqueço disso. E o Dom Cláudio mexia muito comigo, porque era barbudo, dizendo, mas tu tem uma cara de PT que eu nunca vi coisa igual. Tá? Mas daí, o padre João Carlos queria que eles achassem ele e o Edmar era na diretoria. Mas ele tinha vergonha. Aí ele pediu para eu vir nessa reunião e falar com o bispo e explicar, né? Porque tinha 2 terrenos, onde hoje é o salão, tinha 2 casas velhas, podres, e o dono queria vender esses terrenos, vamos dizer hoje, nós estamos em 2025. Uma casa de esquina aqui na Santos Ferreira, com a Olavo Fernandes aqui, acho que é Olavo Fernandes. Tinha 2 casas, uma de esquina e uma do lado. Ora, uma casa de esquina hoje, vamos dizer assim, no mínimo uns 300 ou 400 mil. E o cara queria vender as 2 casas por mais ou menos 200 mil. 2 casas. Sim. E eu falei com o padre João Carlos, porque na época o padre João Carlos já tinha me falado que ele tinha recebido um dinheiro da Alemanha para construir o centro catequético. E eu disse para ele, padre, compra esses 2 terrenos porque a paróquia vai desenvolver mais. E ele não queria, porque não posso, porque não sei o quê. E quando o Dom Cláudio esteve aqui, sexta eu vim na reunião. Sábado eu falei com o padre João Carlos, olha, amanhã tem reunião de ministro lá no Colégio Rosário. E se o Dom Cláudio estiver lá, parece que ele vai ir na reunião, eu vou falar com ele. Não, pode falar. E foi o que aconteceu. Eu fui na reunião de ministro e lá eu pedi para ir lá digamos, no palco, atrás do palco, o Dom Cláudio estava reunido com os padres, eu fui lá e pedi licença para falar com ele e expliquei a situação para ele. Ó, Dom Cláudio, a paróquia está nessa situação, já veio dinheiro da Alemanha, não sei o quê. Só que tem 2 terrenos lá na esquina e um do lado que querem vender por 200 mil. Cada um vale mais de 400, mais ou menos 800 mil. E o padre João Carlos não pode pegar esse dinheiro que veio da Alemanha porque tem que ter autorização. E o Dom Cláudio disse assim, não, deixa comigo que eu vou ajudar o João Carlos. Deixa que eu vou ajudar o João Carlos. E foi o que aconteceu. Esses dias, numa festa aqui da paróquia, o padre João Carlos compareceu e eu falei para ele, padre, o senhor lembra de um caso assim que aconteceu? Aí ele me disse, não tem problema, isso é verdadeiro. Pode falar que isso aconteceu, realmente foi o que aconteceu. Então, a paróquia comprou esses 2 terrenos, Dom Cláudio interferiu, usaram o dinheiro da Alemanha, eu não sei como que eles fazem, isso aí é entre o bispo e os padres, né? Mas eles usaram o dinheiro para comprar esses 2 terrenos, essas 2 casinhas velhas, e ali passou a ter catequese, por um ano pelo menos, né? Até construir o salão, até reformar tudo. Então o senhor teve um papel importante na aquisição dos terrenos para poder fazer a construção do salão? Não digo eu, é que eu ajudei, por exemplo, se eu for falar, por exemplo, a Capela Espírito Santo, eu fazia celebração com o tempo do padre João Carlos na associação ali do Sul-América. E era dentro do bar. O bar de um lado e eu fazendo orações e fazendo celebração do outro lado. Aí eu disse para o padre João Carlos, olha, não dá, é melhor ir para uma casa do que ficar num bar lá, numa associação, onde ninguém respeita. Eu ajudei também na Capela Santa Rita. A Capela Santa Rita foi levado muita coisa velha daqui para lá, para construir. Sim. E Espírito Santo também. A Capela Espírito Santo eu ajudei na diretoria, mas de longe assim também, né? E quando o padre Blasio se reunia, até teve um caso interessante também, que teve uma turma aí que queria tomar conta digamos assim, da área,
E queria que mudasse o endereço da Capela do Espírito Santo. Eu falei, não, ali é um ponto mais alto e vai ser ali que eu vou construir, não vou trocar de lugar. E teve umas confusão aí que não convém ficar lembrando, mas foi o que aconteceu. Entendi. E aí a Capela do Espírito Santo ainda não estava regularizada, o Padre Blasio quis aumentar, falou com a associação que até hoje ainda existe lá. A associação não quis participar e o Padre Blasio, olha, eu vou construir um paredão e vocês vão ficar isolados. Eu lembro dessa situação. E aí ele falou com o Padre Blasio, falou na época, ele convidou o prefeito, o senhor Lagranha, para vir aqui, porque o Lagranha estava com problema de visão, e veio o Padre queria dar uma bênção para ele. E aí o padre aproveitou e falou da situação da regularização dos papéis. E aí o Lagranha ajudou ele a regularizar, oficializar toda a Igreja do Espírito Santo também. Entendi. Nessa caminhada, Sr. Antônio Madalena, além desses contextos históricos, digamos assim, um contexto histórico, mas nesse contexto que contribuiu para a história da paróquia, algum momento foi mais marcante para vocês? Vocês têm alguma festa, alguma missa, alguma atividade que aconteceu algo, teve algum acontecimento que marcou vocês na memória? Um fator, algum acontecimento importante? Olha, eu sempre trabalhei para a paróquia Santa Luzia, não só aqui, porque eu morei em Caxias do Sul, eu frequentava muito os capuchinhos e gostava muito da igreja dos capuchinhos. Depois eu vim para Viamão. Viamão eu ajudei a construir uma igreja também, fui da diretoria da igreja lá na Vila Elsa, também ajudei muito. E depois, quando eu vim para cá, para Santa Luzia, uma coisa que eu sempre tenho comigo é o seguinte: a humildade, nunca quis aparecer, nunca quis ser mais do que ninguém. Tanto eu como a Dalila. A gente sempre dizia, olha, vamos trabalhar e não vamos querer aparecer e querer mandar. O ECC, 2 vezes nós fomos coordenador geral e a gente procurava conversar com todo mundo do mesmo jeito, procurava resolver as dificuldades do pessoal. E as coisas que mais me emocionaram na paróquia Santa Luzia foi quando eu fiz o ECC, no momento que recebi as mensagens. Já é um segredo que eu estou falando, mas no caso... Está quebrando o protocolo. Isso. As mensagens do ECC me emocionaram porque eu recebi de gente que eu nem imaginava. Até de políticos eu recebi, porque na época eu participava, era filiado ao MDB. E recebi congratulações de várias pessoas e outros momentos também marcantes que eu tive, muito importantes que eu tive, foi quando nós fomos convidados para assistir o CLJ e os cursos que nós participamos. Eu participei de vários cursos do ECC, como tio coordenador, como tio assessor, Como CLJ. Como CLJ. Na cozinha, trabalhei na cozinha, trabalhava só como ministro, eu gostava do CLJ. Nós ajudamos muito e trabalhamos muito pelo CLJ. Teve várias, na época, teve uns anos aí que o CLJ chegava a ter 90 jovens. Esse salão ali ficava super lotado. E olha, 90 rapazes e moças têm que ter um cuidado tremendo. E na época estavam construindo a igreja, e lá embaixo do sino, tinha uns que iam namorar lá escondidos, se agarrar, se beijar. E aí, o que as tias faziam? Tio, vai lá e dá um jeito naquele casal. Nos cursos do CLJ, as tias vinham para mim: tio, vai lá e fala com fulano. Tio, vai lá e fala com aquela
Foram quase 20 anos de CNJ. 20 anos de CNJ. Então, basicamente, a caminhada de vocês, a maioria do tempo foi dentro do CNJ e atuando como ministro educativo. E E liturgia. liturgia, né? Porque enquanto o Padre Claro teve aí, nós era do CNJ, ministro e liturgia. Eu lembro nas missas da Sexta-feira Santa, na celebração da cruz, eu lembro que o senhor sempre estava com o Padre Blásio na questão, ou segurando o microfone, ou ajudando a descobrir a cruz, quando tinha a procissão de entrada da cruz. Tinha que ter sempre um do lado. Tinha que ter sempre um do lado, eu lembro disso. E ele queria que eu fosse porque ele já sabia que, não, o senhor sabe como faz. O senhor já sabe o que Já sabe o roteiro. Ele Já sabe o tudo. roteiro. Já conhece, já sabe. Vai lá, tu sabe resolver, vai. eu vejo que essa caminhada dele, eu não cheguei a pegar vocês como filho do CJ, porque foi bem na transição, eu estava saindo e vocês estavam iniciando a caminhada em CJ. Mas hoje a gente tem vários relatos de CJ do pessoal mais dos nossos amigos, do pessoal do nosso meio, que chamam de Tonhão, daqui da Vila. Eu não lembro, mas teve um curso, ou dois, não sei se foi Esteiro, São Leopoldo, que o folclore era formado pelo Osnia Ana Paula, o Alex e a Grazela, o Ricardo e a... O Cirene? Não, o Ricardo e a... Tinha uma outra, a mulher dele, Hoje é a Thaís. Thaís, mas ela não era Não, assim, é folclore. a Francine. A Francine. A Francine. E tinha o Ricardo também da Thaís. Ah, tá. E Isso aí? é muito reservado. Sim, continua a mesma coisa. Ah, E aí, é? aí, no curso de CLJ, eu me lembro que era curso de 2, ou um retiro, uma coisa assim. E aí teve uma tarefa que deram para o folclore. E me botaram dentro do folclore para coordenar. E a sala era no segundo piso. Aí o Alex, o Ricardo, que baixinho, da aeronáutica, chegou e tinham fazer que nem como é que era o Evangelho, queria encenar o Evangelho. E aí ele queria se atirar na janela. Não foi um curso, foi um retiro lá em Montealverde. Isso, Foi um retiro em Montealverde. lá em Esteio, né? São Leopoldo. E aí tinha que encenar, né? Aí ele queria se atirar na janela. A sala inteira levantou e queria segurar ele. Não, ele não vai fazer. Vamos, vai lá, já subiu na janela. Eu lembro, eu tava. O Alex quem fala sou eu. Eu lembro. Tem coisas interessantes. E nesse curso, o Gaito convidou hoje bispo Dom Jacinto Pérez. Padre Jacinto. Padre Jacinto. Eu não sei, ele estava em Pelotas, depois foi para Santa Catarina, não sei onde é que anda, mas ele é bispo, Dom Jacinto Pérez. E aí, numa das capelas, lá, ele botou o CLJ, lá na capela, separou os jovens, cada um em dupla. E eu peguei uma dupla, era eu e mais 2 ou 3, mais um jovem e mais uma guia, mas tinha 3 ou 4, e me botou eu junto. E aí ele queria, cada um tinha que falar uma estação da Via Sacra. E nós pegamos a estação que a Verônica enxuga a face de Cristo. E aí os jovens estavam na dúvida, o que nós vamos falar, o que nós vamos dizer. Aí eu sugeri o seguinte: a sexta estação da Via Sacra, que Verônica enxuga a face de Cristo, o que acontece? A face de Cristo aparece na toalha. O que vem a ser isso? É a primeira foto-mensagem da humanidade. Que ninguém sabia o que era isso. Eu digo, é a primeira foto-mensagem da humanidade. Foi quando Cristo, Verônica enxugou a face de Cristo e ela ficou na toalha. Eu lembro desses momentos. Da atuação dele.
da presença de vocês dentro do CNJ. E quando não estavam no CNJ, estavam ativos aqui na paróquia e nas outras atividades. Na parte da liturgia, como o ministro, como o senhor mesmo falou, fazendo até celebrações nas capelas que estavam crescendo ainda. A Conceição Aparecida era no porão de uma casa, lá onde era antes da Conceição, tinha uma rua que descia lá embaixo e era num porão. E lá eu fazia a celebração, o padre João Carlos na época me levava, e depois às vezes eu vinha de ônibus e ele passava lá para me dar carona e me trazer de volta. E a gente fazia a celebração na Conceição, na Igreja Velha da São Vicente, na Espírito Santo eu fazia a celebração nesse salão que eu falei do Sul América. A Santa Rita era numa casa na J. Renner, depois passou a ser na casa da Salete, um outro casal que morava um pouquinho mais para cima, aqui não me lembro o nome daquele casal, que tem uma loja de antiguidade. Antes era a menina do Empenhal, eu não sei como é que é o nome dela. Não lembro. A Júlia deve saber essa história da Santa Rita, né, Júlia? Não é de solteiro. Era do tempo dela. Mas sabe que é a loja que a gente está falando, né? Sim. A mesma loja da Salete. Então, por tudo isso aí eu também ajudei, participei, nunca quis ser mais do que ninguém. Não, a gente sempre vê o papel de vocês. Quando a gente fala na questão do casal que serviu para a comunidade, não só eu, mas vários paroquianos com certeza têm o nome de vocês à mente, porque o pessoal, como a gente fala, o pessoal mais antigo acompanhou teve a caminhada junto com vocês, né? Então eu mesmo comecei aqui na Santa Luzia com 15 anos. E comecei minha caminhada no CNJ e eu já via vocês aqui na paróquia. Então a gente sabe que a doação de vocês para o crescimento da comunidade no todo é muito valioso. A questão da doação, a simplicidade, vocês sabem que isso foi bastante marcante para nós, né? Para nós e mesmo para vocês, porque querendo ou não, essa semente que vocês semearam, muitas vezes lá no CNJ, vamos pegar o CNJ que foi que vocês atuaram mais tempo, né? A semente que vocês cuidaram, semearam lá no CNJ, estão atuando hoje na paróquia, servindo de alguma forma, né? Então a gente sabe que é uma caminhada bonita essa que vocês têm, assim como a tia Graça e o tio Zilmar. Eu tenho lembranças gigantescas deles. E a maioria do pessoal da minha época, eu acredito que tenha também essa lembrança, fala das procissões, pessoal, a época da tia Graça e o tio Zilmar puxando canto. Nas missas de terça-feira da bênção, a tia Graça puxando canto. Puxando canto da capela. Então a gente lembra muito disso. A gente tem muita dessas recordações nas nossas memórias, né? E na caminhada de vocês, o senhor falou do padre João Carlos, falou do padre Vivaldo, falou de alguns casais que o senhor mencionou, a tia Claudina, do tio Joca, o senhor comentou do tio Lipe, os Fagundes. Esse Fagundes eu confesso que eu não conheço. O seu João, da Cecília Negrão. João Herrera. Alguém mais, assim, do meio de vocês, que vocês lembram, que vem na memória lá no começo da caminhada, que poderiam estar hoje aqui, que lembram que está atuante na paróquia? Não digo tão uma caminhada longa. Mas quando nós estávamos para sair do CNJ, teve um casal que fez o ECC, que é o Gaspar E a Cris? O tio Gaspar e a tia Cris fizeram o ECC. E aí nós trabalhamos no ECC que eles fizeram. É isso. Eles fizeram o curso.
E aí nós convidamos eles para trabalhar no CNJ, porque eles não. Assim, nós íamos sair do CNJ. E eles eram um casal novo, Ela sempre queria trabalhar, participar do CNJ, e não, a mãe dela nunca deixava. Ela sempre queria participar do CNJ. E a mãe dela sempre era boa. Aí eu disse para eles se casaram. E eles estão precisando. E aí eles não eram casados. E aí nós lá, mas vocês vão ter que casar. Aí eles convidaram nós para ser padrinho do casamento deles e ajudamos eles, né? Gaspar foi dar trabalho, e aí nós ajudamos eles, nós fizemos o casamento, fomos padrinhos do casamento deles, eles casaram na igreja, e depois. Casamento comunitário. Sim, eu lembro deles. Eu tenho uma vaga lembrança da tia Cris da minha época de CNJ e ela era pré. Eu tenho uma pequena lembrança dela. A mãe dela não queria saber disso. Falava em curso, então, para ir Deus me livre. Aí ela. Como são as coisas, né? Querendo ou não, vocês serviram de instrumento e intercederam para que eles pudessem ter a caminhada deles até hoje. Até hoje não sei lugar. E tem mais, eu te pergunto, o Osni e a Ana Paula, CNJ. O Alex e a Graziela, CNJ. O Ricardo e a Thaís, CNJ. A Francine e o Paulo, Francine e o Paulo, CNJ. Felipe e a Thalita, CNJ. O Paulinha Félix também. o Daniel E a Taná. Quer dizer, tem vários jovens que hoje são casados que foram CNJs conosco. E são jovens que a gente sempre procurou a cuidar, por exemplo, nos retiros ou nos passeios que o CNJ fazia. Lá, tinha de sabe como é que é jovem, né? Sim. 16, 17 anos, 18. E aí ficam, né? Os hormônios aflorando tudo. Aflorando tudo. E outra coisa, cada sábado tinha CNJ, tinha gente diferente. Sim. Vinha uns rapazes assim, olha, era da barra pesada. E se envolviam nas gurias e a gente não saía das aulas. Eles, nessa época. Eles, com certeza, eles queriam passar adiante. Até, inclusive, a Daphne namorou um. Vocês atuaram bem como tios de CNJ também. Do movimento. O namorado da Daphne, a gente conheceu ele era. A turminha parava embaixo, sabe a Maria ali, tem aquele puxadinho pra frente lá. E ali era o grupinho deles, todos os dias ali embaixo. E quando eu vi essa turma aparecendo no CNJ, eu disse, Mas vocês fizeram um bom trabalho. O pessoal conseguiu. A gente foi convencendo. sim, até curso fizeram, porque depois largaram daquilo, sabe, a mudança que ficou, né? Teve um rapaz também, um negrão, que morava lá embaixo, o William. O William era um também. Esse dia eu encontrei ele na corrida. Do teu tamanho, né? Tá pequeno. Não cresceu. É que ele é baixinho, né? Mas o negrão tá forte, ele é alto, gordão. Ele sempre foi forte. 140 e poucos quilos. Ele também foi que foi um retiro de CNJ e ficou escondido lá nos campos, e eu fui lá e conversei com ele e disse, vamos para lá. Chegou na hora do almoço, ele tinha vergonha, não queria, não, tu vai participar da oração e eu fico do teu lado, mas eu não sei rezar, tipo, eu não sei lá, deixa que eu te ajudo. E ele foi, trabalhou e depois fez o curso e ficou um bom tempo ali. A mãe dele foi tia do CNJ. Ele fez uma boa caminhada depois.
dentro dessa caminhada sobre a gente já encaminhando já para o final, o que Santa Luzia significa na família de vocês? Essa pergunta que eu quero fazer para vocês. A Santa Luzia, qual foi a importância dela dentro da família, dentro da casa de vocês? Qual foi a importância principal? Bom, eu posso dizer assim, tanto a Santa Luzia, nós temos a imagem de Santa Luzia em vários lugares. Tem no frigideiro, tem no quarto, tem na sala, né? Só que eu não tenho só a Santa Luzia. Sim. Eu, além de trabalhar na igreja, eu estudo muito a história de alguns santos. Né? Eu estudei a história de Santo Antônio, de Santa Rita, de Santo Antônio e Santa Rita, e também um que mais me chocou e que me chamou muita atenção, que eu até tenho 3 ou 4 livros deles, que é o Padre Pio. Um deles está comigo. O Padre Pio, eu também estudei muito a vida dele, né? E tem um que o Padre Miguel também me indicou, que é um coreano, que teve mais de 10 anos preso em cela separada, como é que se chama? Solitário. E ele rezava a missa todos os dias e ele comungava os pãozinhos que levavam para ele fazia ligada para ele rezar a missa. E quando ele não tinha isso, ele na janela, os paroquianos que iam lá visitar ele alcançavam um pão para ele, ele rezava e fazia isso. Então eu procurei ler muita história dos santos. Tem Santa Luzia, mas eu procuro sempre ter Nossa Senhora e Jesus. Até hoje, faz anos que eu leio o Evangelho diário, eu leio os Salmos, eu já li 2 vezes todos os Salmos, 150, e os Evangelhos também. Agora, esse ano, nós estamos em 2025, ano ímpar, é São Marcos. Eu leio todos os dias o Evangelho do dia da minha oração matinal. De manhã eu levanto e rezo. Claro, primeiro eu faço a oração lá sentado na cama, depois eu tomo um chimarrão e depois, antes de tomar café, eu leio a Bíblia. Tá, mas assim, vocês poderiam resumir em poucas palavras a intercessão de Santa Luzia na família de vocês? Ela, como é que eu vou dizer? Pela nossa participação na igreja, a gente nunca deixou de rezar para Santa Luzia também. Então hoje eu posso dizer que eu tenho a minha família, praticamente todos vêm na missa e trabalham para a paróquia. Minhas filhas, até meus netos trabalham na paróquia. Pensa bem, ele tem esse privilégio de ter filhas trabalhando na diretoria. Né? Então, Santa Luzia é uma das intercessoras das benesses que a família tem. Legal. E todo fim de semana, o trouxa aqui faz almoço para todo o povo. Mais ou menos por dia, 11 pessoas, por dia não, por fim de semana, 11 pessoas que vão almoçar lá em casa. Quando não vão 15. Quando não vão 15. Aí leva um convidado extra e eu. E tem que aumentar a família, logo dos anexos. Se prepara. Já tenho neto com 14 mas anos. então. Daqui a pouco. Suas filhas começaram a namorar cedo também, não sei. Então Santa Luzia é um privilégio para mim, tá? Para as futuras gerações, Sr. Antônio Vila Maria, essa turma de jovens que estão no Onda, que estão nos Coroinhas, que estão no CRJ,
E aos poucos a gente acaba vendo essa criançada, eu digo criançada, quem cresce mas ela é crescendo. Esses movimentos. Não só os movimentos, mas a gente vê os filhos dos amigos, dos conhecidos, tudo crescendo, são tudo novas gerações. Alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para essas novas gerações de paroquianos que estão aí? A gente gostaria de ouvir uma mensagem de vocês. E aí? Bom, eu poderia dizer o seguinte: acima de tudo, confie em Nossa Senhora e em Jesus Cristo. Eu sou um cara que tem muita paciência, procuro fazer as minhas orações e eu sempre digo, qualquer dificuldade que você tiver, reze. Faça primeiro uma oração e depois, se for para o trabalho, se for para uma reunião, participe com humildade e aproveitar o ano que nós estamos. Esperança. Tenha esperança. Deus sempre acolhe e ajuda quem necessita. Pode até demorar, mas nunca falha. Não falha. Eu, por exemplo, graças a Deus, a minha filha é casada, eu tenho aí netos que trabalham na igreja, os filhos trabalham na igreja, os genros trabalham na igreja. Quer dizer, poucas famílias têm essa possibilidade de ver isso ao vivo. E eu estou presenciando e estou acompanhando isso. Acho que acima da oração a gente tem que ter esperança, humildade e confiar que Deus atende os nossos pedidos. Eu acredito que essas palavras, eu pegaria 3 palavras dessa sua mensagem: fé, oração e esperança. E dá para dizer que é um tripé que a gente precisa ter sim. Na caminhada de vocês, olhando para a caminhada toda de vocês na Santa Paróquia, tudo como vocês começaram, as filhas trabalhando na igreja, os netos, os gêmeos, uma palavra para resumir. Conseguiria resumir toda essa vivência de comunidade de vocês em uma única palavra? Peguei agora vocês, né? Não, pegou. Sei lá como é que deu. Eu diria, volta a falar no jubileu. A esperança. A esperança. Tem esperança. Se tiver esperança, o Papa está aí toda hora falando, está patinando. Está melhorando. Está melhorando. Está melhorando. Continuamos em oração. Está melhorando. Então, São Antônio da Margarida, a nossa equipe aqui, em nome da paróquia, gostaria de dizer nosso muito obrigado. Foi um bate-papo bastante proveitoso. Acredito que muitos que estão nos assistindo, ou que irão nos assistir posteriormente, não conheciam, não sabiam nem um décimo do que foi falado hoje. E eu acredito que o pessoal possa vir ainda falar com vocês e pedir mais complemento de informações. Então a gente quer deixar aqui para vocês o nosso muito obrigado, porque é uma caminhada bonita que vocês têm dentro da paróquia, assim como tantos outros casais que a gente viu, acompanhou dentro da Santa Luzia. A gente sabe da importância, é nítido a importância de vocês dentro da história da paróquia. Vocês têm um tijolinho dentro da matriz, dentro do salão,